Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Jesus, eu sou o seminarista Luiz Alfredo, do canal Católicos de Verdade, e no nosso 9º dia do mês do Sagrado Coração de Jesus, continuemos a refletir a encíclica Aurietis Aquas do Papa Pio XII. No número 2 da segunda parte da encíclica, tríplice amor do Redentor para com o gênero humano, divino, espiritual e sensível. Mas a fim de que, na medida que isso é dado aos homens mortais, poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e comprimento, altura e profundidade da insondável caridade do Verbo encarnado para com seu Pai Celestial e para com os homens manchados de tantas culpas, convém ter bem presente que o amor não foi unicamente espiritual, como convém a Deus, visto que Deus é Espírito. Indubitavelmente, de índole puramente espiritual, foi o amor nutrido por Deus para com nossos progenitores e para com o povo hebreu. Por isso, as expressões de amor humano, quer conjugal, quer paterno, que se leem nos Salmos, nos escritos dos profetas e no Cântico dos Cânticos, são indícios e símbolos de um amor verdadeiros, mas totalmente espiritual, com que Deus amava o gênero humano. Ao contrário, o amor que se exala do Evangelho, das cartas dos apóstolos e das páginas do Apocalipse, onde se descreve o amor do coração de Jesus, não compreende somente a caridade divina, mas se estende também aos sentimentos do afeto humano. Para todo aquele que faz profissão de fé católica, essa verdade é indiscutível. Com efeito, o Verbo de Deus não tomou um corpo ilusório e fictício, como já no primeiro século da era cristã ousaram afirmar alguns hereges que atraíram a severa condenação do apóstolo João, porque muitos sedutores que não confessam a Jesus encarnado espalham-se pelo mundo. Este é o sedutor, o anticristo. 2 João 7. Porém ele, o Verbo de Deus, uniu à sua divina pessoa uma natureza humana indivídua, íntegra e perfeita, concebida no seio imaculado de Maria Virgem por obra do Espírito Santo. Nada, pois, faltou à natureza humana assumida pelo Verbo de Deus. Em verdade, ele a possui sem nenhuma diminuição, sem nenhuma alteração, tanto nos elementos constitutivos espirituais quanto nos corporais, a saber, dotada de inteligência e de vontade e demais faculdades cognoscitivas, internas e externas, dotada igualmente de potências afetivas, sensitivas e das suas correspondentes paixões. É isso o que ensina a Igreja Católica, por estar sancionada e solenemente confirmado pelos romanos pontífices e pelos concílios ecumênicos, inteiro nas suas propriedades, inteiro nas nossas, perfeito na divindade, perfeito ele próprio na humanidade, todo Deus feito homem e todo o homem subsistente em Deus. Então, este número 21 mostra um detalhe muito importante, uma realidade importantíssima da nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que se antes Deus, no Antigo Testamento, amava o seu povo com um amor puramente espiritual, agora Jesus, o Verbo encarnado, como nos dá testemunha a Sagrada Escritura, agora ele nos ama também com um amor humano divino, porque a humanidade de Jesus é inseparável da sua divindade. Uma pessoa divina em duas naturezas, natureza divina e natureza humana. Portanto, tudo em Jesus é humano. No que concerne a humanidade de Jesus, ele não é um corpo aparente, ele não é um espírito, ele não tem uma carne falsa, como diziam os docetistas, mas ele é homem, ele é carne, mas ele é também Deus. E tudo em Jesus passa por esta divindade e esta humanidade que é própria dele, uma humanidade perfeita. Ele é perfeito naquilo que é humano e é Deus. E a sua humanidade subsiste na sua divindade. E ele é Deus feito homem. Então, como ensinam os concílios ecumênicos, principalmente os primeiros 7 concílios ecumênicos sobre isso, né? Niceia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, e os segundo e terceiro concílios de Constantinopla, o segundo concílio de Niceia,
e os romanos pontífices, né, como São Leão Magno, como São Gregório Magno, como tantos outros, eles nos ensinam esta com segurança de que Jesus é homem em tudo, à exceção do pecado que não faz parte da natureza humana, mas é uma realidade, né, que acidental, contraída pelos nossos primeiros pais e infelizmente ainda praticada por nós. Então, Deus nos ama com um coração humano, Deus nos ama com sentimentos humanos que em Jesus tornam-se divinizados. Ele é Deus e é homem, verdadeiramente. Espero que não tenha diminuído a minha explicação, o comentário de Pio XII e as suas citações magníficas. Bom, número 22. Não havendo, pois, dúvida alguma de que Jesus possuía um verdadeiro corpo humano dotado de todos os sentimentos que lhe são próprios, entre os quais campeia o amor, do mesmo modo, é muito verdade que ele foi provado de um coração físico em tudo semelhante ao nosso, não sendo possível que a vida humana, privado deste excelentíssimo membro do corpo, tenha a sua natural atividade afetiva. Por conseguinte, o coração de Cristo, unido hipostaticamente à pessoa divina do Verbo, sem dúvida deve ter palpitado de amor e de qualquer outro afeto sensível. Contudo, esses sentimentos eram tão conformes e estavam tão em harmonia com a vontade humana, transbordante de caridade divina, e com o próprio amor infinito que o Filho tem com o Pai e com o Espírito Santo, que jamais se interpôs a mínima oposição e discórdia entre esses três amores. Bom, então este número vai nos explicar que Jesus tem um coração físico porque é homem. Não há homem que sobreviva sem ter o coração. Mas este coração está unida à divindade de Jesus, à sua pessoa divina, né, ao Verbo, ao Filho de Deus, gerado eternamente do Pai. Este coração divino e humano deve ter palpitado de amor e de outros afetos, afetos sensíveis, mas completamente ordenados à vontade de Deus, completamente ordenados ao amor que Deus tem pelo Pai, o amor que o Filho tem pelo Pai, que o Pai tem pelo Filho, que o Pai tem pelo Espírito, que o Filho tem pelo Espírito. Esse tríplice amor na Santíssima Trindade está presente neste coração divino encarnado, ou neste coração humano divino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um coração humano divino que ama a si mesmo enquanto Deus unitrino e que ama a nós, pobres homens pecadores que somos. No número 23, todavia, o fato de haver o Verbo de Deus assumido a verdadeira e perfeita natureza humana e de lhe ter sido plasmado e como que modelado um coração de carne que não menos do que o nosso fosse capaz de sofrer e de ser ferido, esse fato, digamos, se não é visto e considerado à luz que emana não só da união hipostática e substancial, mas também da verdade da redenção humana, que é, por assim dizer, o complemento daquela, a alguns poderia parecer escândalo e loucura, como de fato aos judeus e gentios pareceu Cristo crucificado. Ora, os símbolos da fé perfeitamente concordes com as divinas escrituras asseguram-nos que o Filho unigênito de Deus assumiu a natureza passível e mortal com a mira posta principalmente no sacrifício cruento da cruz, que ele desejava oferecer com o fim de realizar a obra da salvação do homem. Além disso, esta é a doutrina exposta pelo apóstolo das gentes, porque aquele que santifica e os santificados todos tiram de a sua origem, razão pela qual ele não tem escrúpulos de chamá-los irmãos, dizendo: anunciarei teu nome a meus irmãos, outro sim. Ei-nos aqui, eu e meus filhos que Deus me deu. E por isso que os filhos têm comuns a carne e o sangue. Ele também participou das mesmas coisas, pelo que em tudo teve de se assemelhar a seus irmãos, a fim de ser um pontífice misericordioso e fiel para com Deus, em ordem a expiar os pecados do povo, já que, em razão de haver ele mesmo padecido e de ter sido tentado, pode também dar a mão aos que são tentados.
citações da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 11 a 14, 17 e 18. Bom, então, Jesus tem um coração humano divino capaz de amar, de ser amado, capaz de sofrer, capaz de se doar, porque justamente ele visava com isso nos redimir, e redimir também os afetos do nosso coração, como ele de fato o fez na cruz. Então, que nosso Senhor, que nos ama com um coração de carne, um coração divino, humano, possa fazer com que permaneçamos no seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Jesus. Deus te abençoe sempre.